Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 531 do projeto Bíblia para Iniciantes. Uau! Vamos fechar o capítulo 15 do livro de João. Fantástico esse capítulo. Quanto aprendizado. Eu quero só voltar um pouquinho no dia 530, onde no versículo 16 Jesus falou: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E aí eu esqueci de falar no dia 530 de um exemplo que eu gosto de dar em relação a isso, que é o seguinte, porque quando eu li a primeira vez isso, eu achei isso meio injusto, vamos dizer assim, entre aspas, porque eu falei, poxa, por que que Jesus escolhe uns e não escolhe outros? Mas não é isso que está dizendo isso aqui, né? Está falando que eu vos escolhi a vós outros. Não está falando que ele escolhe uns e não escolhe outros. Ele está falando que nos escolheu. Então, é como um marido que olha para uma mulher, um homem que olha para uma mulher, escolhe essa mulher para ser esposa dele. E ele vai, escolhe essa pessoa, conhece ela, vai conversar com ela, e ela, para casar com ele, ela vai precisar de escolher ele de volta, ok? E da mesma forma, eu e você, todos nós somos escolhidos de Deus, todos nós somos escolhidos por Jesus. A questão é que muitos de nós não escolhemos eles de volta. Então essa é a diferença, tá certo? E aí agora eu vou voltar aqui para continuar o projeto, dia 531, como eu falei, a partir do versículo 20 até o final. Vamos lá. Versículo 20 ele diz assim: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, ele fala que o Senhor é maior do que o servo, e nós sabemos que por mais que ele não nos chame servo, como ele falou aqui no versículo 15, ele falou que não nos chama servo, ele nos chama de amigos, porque tudo o que ele tem ouvido do Pai, ele tem falado, dado a conhecer a nós, e isso não é próprio, né, de servo. O servo não sabe de tudo aquilo que o seu Senhor conduz nos negócios e etc. Mas mesmo assim, ele está dizendo aqui, ele está se colocando no lugar de Senhor, por mais que ele não nos trate como servos, entende? Mas é importante que nós tratemos ele como seu Senhor, né? Então, e ele diz, o Senhor é maior do que o servo, então, se me perseguiram, também perseguirão a vós outros. Essa é a parte ruim, mas a parte boa é, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então vamos focar na parte boa, porque se guardaram a palavra de Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que fez milagres, aquele que andou sobre as águas, aquele que deu a sua vida por nós, ele está dizendo aqui, também vão guardar a nossa palavra. Por quê? Porque não é nossa palavra, é apenas a nossa boca que está proferindo a palavra que vem de Jesus, assim como ele também. Ele proferia o quê? As palavras que vieram de Deus. E nós fazendo isso, nós estamos trazendo a palavra de Deus para a vida das pessoas, que é e a Bíblia fala que a palavra não volta vazia. A palavra é como a água da chuva, ela cai na terra, mas ela não volta para as nuvens sem antes cumprir o propósito. E a palavra também, ela não volta para o céu sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi semeada, para o qual ela foi proferida. Então eu e você podemos ter essa certeza que vão guardar. Vai frutificar? Não sei. Vai ficar guardada. Vai ficar guardada no coração. Guardarão. E no devido tempo o fruto vai vir. Isso é agora com o Espírito Santo, isso é com Deus e com a própria pessoa, né?
que vai ou não regar essa semente, essa palavra que ficou no coração dela, na terra dela, né? O coração, lembra que é o terreno. O coração pode ser pedregoso, a terra pode ser pedregosa, a terra pode ser árida, pode estar nos espinhos, mas pode ser uma terra boa também. É isso que nós esperamos que aconteça, que a terra ela seja uma terra boa em algum momento, e aquela semente que está ali, né, aguardando por uma aguinha, aguardando por um adubo, ela vai crescer e ela vai frutificar. Amém? Versículo 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, qual é o motivo que eles fazem isso? Qual é o motivo? Por causa do nome de Jesus. Lembra que Saulo perseguiu os seguidores de quem? De Jesus, porque eles seguiam a Jesus. Mas por que eles fizeram isso também? Porque não conheciam verdadeiramente ao Pai que enviou a Jesus. Então eles não conheciam a Jesus. E isso, na verdade, acaba sendo, né, segundo Jesus vai falar aqui, um pequeno atenuante. Não que vai ser um determinante no julgamento, mas vai ser um atenuante. Porque olha o que ele fala aqui. Se você não conhece ou se não teve a oportunidade de conhecer a Jesus, né? Porque tem algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa que nasceu, viveu pouco tempo, uma criança morreu, ela não teve oportunidade de ser apresentada, de conhecer e de ter um relacionamento com Jesus. Né? Uma pessoa que viveu numa tribo afastada e não teve nenhum missionário, ninguém para levar a palavra de Jesus. Por mais que ela pode sentir a presença de Deus pela natureza, ela não conheceu a Jesus. Né? Então, o que ele fala nesses casos aqui? Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Ou seja, se eles não tivessem me conhecido, eles não teriam o pecado, pelo menos esse pecado de negar a Jesus. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Por que eles não têm desculpa? Porque eles conheceram Jesus e decidiram negar Jesus. Esse é o problema maior. Quem teve a oportunidade, conheceu Jesus e decidiu deliberadamente negar Jesus. Eu não quero isso, eu não acredito nisso que Jesus falou. Eu não vou viver dessa forma, eu não vou obedecer o que ele falou. Eu não vou considerar a morte dele naquela cruz. Eu não vou aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. Então isso é pesado, né? Então é porque você não pode negar quem você não conheceu, mas se você teve a oportunidade de conhecer e mesmo assim você negou, isso não é bom. É o que ele está falando aqui. E ele continua, versículo 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Por quê? Porque Jesus é a imagem do Pai. Jesus ele representa o Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, se alguém odeia Jesus, está odiando ao Pai, consequentemente. 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras grandiosas que Jesus fez, multiplicando pães, andando sobre as águas, acalmando tempestades, ressuscitando mortos, curando enfermos, expulsando demônios, amando, perdoando, dando a vida dele, né? Mais para frente ele ainda vai dar a própria vida por eles, quais nenhum outro fez, nenhuma outra pessoa fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente eles têm visto todas essas coisas, mas também têm me odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Olha só, versículo 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Lá em Salmos 35 e no Salmos 69 diz assim: odiaram-me sem motivo. Sem motivo. Ninguém tem motivo para odiar Jesus, porque ele só veio para fazer o bem, ele só veio para falar a verdade, ele só veio para amar, para perdoar, para salvar, ele não veio para julgar, diz em João. Ele veio para salvar, para amar, para nos redimir dos nossos pecados. Odiaram-me sem motivo. Versículo 26. Quando vier, porém, o Consolador, com C maiúsculo, que eu vos enviarei da parte do Pai. Quem envia o Consolador? Jesus. O próprio Jesus envia o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele fala que o Espírito da verdade é o Espírito Santo em que a verdade habita nele.
que dele procede, dele quem? Do Pai, procede do Pai, esse dará testemunho de mim. Então, quem vai dar testemunho de Jesus? Aquele que receber a Jesus e, por consequência, também receber o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E por que ele vai poder dar testemunho de Jesus? Porque a partir do Espírito Santo, a partir da experiência do Espírito Santo nas nossas vidas, nós conseguimos conhecer Jesus na íntegra. Nós conseguimos conhecer Jesus verdadeiramente. É só com essa parceria. Eu não consigo vir apenas pela leitura bíblica, apenas por adquirir conhecimento, história, etc., conhecer Jesus. Só existe uma forma de conhecer Jesus, através de um reconhecimento, um arrependimento dos pecados e querer realmente receber Jesus nas nossas vidas, e aí o Espírito Santo vem e nos traz a revelação de quem Jesus é, né? Também através da palavra. E ele fecha aqui, versículo 27, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Só existe uma forma, gente, de testemunhar. É conhecendo a pessoa. Eu não tenho como dar testemunho de alguém se eu não conhecer essa pessoa. E o testemunho é poderoso. Nós sabemos que o poder do testemunho, ele é transformador. Quantas vezes você viu um testemunho de alguém, uma pessoa que viveu algo, uma pessoa que se recuperou, que saiu, né, do vício das drogas, uma pessoa que traiu a esposa, se arrependeu e o casamento foi refeito, uma pessoa que fez pecados, né, como Saulo, né? Olha o testemunho da vida de Saulo, que se tornou Paulo depois, um perseguidor de Cristo, matou pessoas. O próprio Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado aos pés dele. Uma pessoa que estava ali totalmente religiosa, totalmente querendo fazer as coisas, né, segundo doutrinas de homens, né? E ele se converteu. Jesus, ele conheceu a Jesus na ida para Damasco e ele realmente se transformou. Esse testemunho é poderoso. Então, que o nosso testemunho também seja poderoso, que nós possamos testemunhar Jesus nas nossas vidas, através das nossas ações, das nossas atitudes e das nossas palavras. Amém? Vamos orar? Fechamos aqui com isso o capítulo 15 do livro de João e vamos orar aqui para que tudo isso que nós aprendemos aqui possa estar no nosso coração e nós possamos frutificar e que o nosso fruto permaneça. Amém? Assim como está aqui no versículo no versículo 16 desse capítulo. Amém? Senhor Deus, Pai, nós agradecemos porque o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nós agradecemos esse amor, agradecemos essa semente, essa semeadura, essa doação que o Senhor fez por nós, por amor. É tanto amor, o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho. Que amor é esse? E nós aceitamos esse amor. Nós aceitamos Jesus, nós reconhecemos que Ele veio para nos salvar, não para nos julgar. Ele veio para nos perdoar, para tirar o peso do pecado. Nós aceitamos esse sacrifício, aceitamos a morte e a ressurreição de Jesus, né? Para que nós possamos, Pai, viver uma vida livre, para sairmos da escravidão do pecado. Nós recebemos a Ti, Senhor Jesus, como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por enviar o Espírito Santo para as nossas vidas. E obrigado, Espírito Santo, por nos revelar e nos fazer conhecer este Jesus maravilhoso. Obrigado. Amém. Amém. Então, que Deus te abençoe e até o próximo dia do projeto.